Este ensinamento não visa dar-lhe um método para demonstrar uma vida melhor ou mais durável. Nem tampouco é um ensinamento de como usar sua mente para obter as coisas, ou para dar-lhe um pouco do poder chamado Deus para lhe proporcionar bens ou melhores condições de vida. Este é um ensinamento que visa tirar você da sua condição humana e levá-lo para a percepção da sua identidade espiritual. Lhe ensina como estar no mundo, sem pertencer a ele. Não há Deus e você. A única maneira para podermos perceber a unidade é entender Deus como você. Este é o primeiro ponto no ensinamento. A vida que é Deus é a sua vida individual. A sua vida é tão imortal como a vida que chamamos de Deus. Portanto, ninguém no mundo já morreu ou se foi. Velhas crenças teológicas instilaram na maioria de nós um sentido de dualidade. Para essas pessoas, é quase ofensivo dizer que eu e o Pai somos um e que há um único ser. Deus é a única consciência e Ele é infinito. Portanto, sua consciência individual é infinita. Proveniente dessa consciência deve aparecer sua experiência diária e essa experiência deve ser infinitamente boa, infinitamente harmoniosa, feliz, bem-sucedida e próspera. A menos que você possa perceber Deus como a sua consciência, você não pode exigir uma infinidade de coisas boas em sua experiência. A menos que você seja capaz de entender que Deus aparece como a sua consciência individual, você nunca pode causar a plenitude da eternidade e da imortalidade ou a infinidade do ser divino. Nada pode agir sobre você, para o bem ou para o mal, exceto Deus. Deus, aparecendo como a sua consciência individual. Mantenha a verdade ativa na sua consciência. Esta é a sua proteção contra os pensamentos e as coisas deste mundo. Lembre-se que o pensamento individual ou coletivo não é poder em si e por si mesmo. É poder só quando você, através da ignorância, lhe confere um poder. Abandone tão rápido quanto puder o sentido pessoal de existência. Pare de acreditar que eu não posso fazer isto, ou que meu entendimento não é suficiente para isto, ou que é tarde demais no atual estágio de vida, ou que sou jovem demais para me envolver nisso. Quando você disser eu, fale esta palavra eu, como se falasse a palavra Deus. Então, todas as coisas são possíveis para você, através do ser de Deus que você é. Pare de procurar algum bem que o mundo oferece. Pare de procurar algum bem que o mundo tenha de dar a você, seja a fama ou a fortuna. Volte-se para dentro e queira aceitar a graça e a paz que Deus tem. Então, fique de um lado e contemple o que Ele faz por você aqui fora neste mundo. Lembre-se da frase do Mestre: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Quando iniciamos um estudo espiritual, na maior parte das vezes é porque algum aspecto de nossa vida precisa de ajuste. Talvez estejamos em busca de felicidade, mais saúde, companhia ou prosperidade. Está muito claro nas mensagens de todos os místicos que o objetivo do caminho espiritual é que possamos morrer para a experiência humana e renascer do espírito. Aprendemos que o reino espiritual, o verdadeiro reino, o reino místico, não é deste mundo, nem mesmo quando este mundo é saúde, prosperidade e sabedoria. Mas o mundo é um só. A materialidade é um aspecto totalmente conectado à espiritualidade. O homem não foi criado para ser um escravo, fisicamente, economicamente ou mentalmente. O propósito do homem é manifestar a natureza de Deus. O homem foi originalmente destinado a ser um instrumento através do qual, ou a forma com a qual Deus vive na Terra. Este é o significado de encarnação, Deus encarnado como homem individual. Toda lágrima derramada pelo homem é uma prova de alguma forma de limitação. O homem não nasceu para lamentar ou chorar. Na esfera da alma ou próximo dela, o corpo e mente se mostram mais receptivos ao controle divino e passam a necessitar de menos atenção. Eventualmente, por um ato de graça, nos libertaremos. Você sabe que tem um corpo e você sabe que tem uma mente, mas você ainda não veio a conhecer o eu, que tem o corpo e a mente. A aventura da vida é o despertar deste eu. Você é a alma que vive. Mas primeiro você deve conhecer o eu, que é esta alma, e então você deve começar a explorar,
buscar e procurar até você encontrar o verdadeiro Eu. Este é o Eu que Deus enviou para viver a vida de Deus na terra. O Eu que nunca nasceu e que nunca morrerá. O Eu que por um momento está sepultado em um parênteses, lutando para romper e viver a frase inteira da vida.